santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 2 de agosto de 2025, primeiro sábado do 8º mês do ano 2025, mês de agosto. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a 14ª parte da série de mensagens perigosas que nós estamos sobre os tormentos do inferno. É bem verdade que a 14ª parte seria então o 11º tormento do inferno, depois de 10 tormentos precedentes que nós já vimos da parte do Espírito de Deus. O primeiro, que é a perca de Deus para sempre. O segundo, o destino já foi traçado. O terceiro, a consciência será ativada. O quarto tormento, que é lugar de densas trevas, escuridão total. Quinto tormento, lugar de sede de beber água, estado de decomposição da alma. O sexto tormento, lugar onde o bicho não morre, a ferida não cicatriza. O sétimo tormento, lugar de dor constante, crônica e ausência total do alívio. O oitavo tormento, não é lugar de comunicação nem de se fazer amizades. O nono tormento, lugar onde os ímpios irão de ser atormentados junto com espíritos malignos. E o 10º, que vimos a semana retrasada, que é lugar de choro e ranger de dentes. Vamos então conhecer esse 11º tormento. Esse 11º tormento é também uma das consequências de como Deus ele é poderoso e como ele oprime, ele castiga, ele pune aqueles que abandonaram Deus, aqueles que não querem saber de Deus, que preferem, como a maioria, né, permanecer na posição de ateu sem acreditar em Deus. Vou fazer oração e em seguida então vamos ouvir o que o Espírito do Senhor tem para ministrar para nós neste primeiro sábado do mês de agosto. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio estar na Tua eterna e santa presença. A Tua palavra ela declara dizendo que quando o Senhor criou os céus e a terra, o mar e tudo quanto nele existe, a Tua palavra ela declara dizendo que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal, sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. O amor do Senhor se manifesta. O Senhor cria um ser visível, que é o ser humano, que é para exprimir a imagem, a sua semelhança aqui na terra. É bem verdade que, consoante o tempo, o ser humano ele preferiu se afastar do Senhor por sua livre e espontânea vontade, mas a Tua palavra ela declara dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia perdido. Se essa pessoa ela tem a graça de ouvir a pregação do Evangelho, esse é um dos sinais que o Senhor ama ela. Por o Senhor amar ela, é que o Senhor quer que ela tenha o conhecimento da realidade do inferno, que é o lugar onde o Senhor pune todos aqueles que preferem permanecer na ignorância, que preferem viver nessa vida como animais, como porcos, concentrados simplesmente nos prazeres, na satisfação carnal e sem querer saber de Deus. A Tua palavra ela declara dizendo, Santo Deus, que o Senhor declara em Sua santa palavra dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. O Senhor está no controle do tempo, da história. O Senhor é o Criador do inferno, porque a Tua palavra declara dizendo que em Ti, eterno Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam potestades, governos, tudo foi criado por Ele e para Ele. O Senhor criou o mundo visível, assim como também o mundo espiritual, aonde o inferno faz parte. Toma a direção, 14ª parte, que o Teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim, e que Ele possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e ajudar ela a se posicionar e fazer ela entender que o Senhor quer ter compromisso com ela, que o Senhor não quer que ela viva aqui nessa terra simplesmente como animal, concentrado nas coisas terrenas e negligenciando
negligenciando as coisas do Espírito. Toma a direção dessa 14ª parte. Eu lhe peço e lhe agradeço de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa 14ª parte, que tem como tema o 11º tormento do inferno, está em 4 textos da palavra do Senhor da Nova Aliança. Os 2 primeiros estão no livro do evangelista Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo número 13, versículo de número 25, diz o texto sagrado, Cristo falando a respeito de Deus. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós de lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá, não sei de onde sois. O segundo texto que vai corroborar esse texto do evangelista Lucas está no mesmo livro, no capítulo número 16, que tem como tema a parábola do homem rico e Lázaro. No versículo de número 26, Abraão falando para o homem rico, dizendo, e além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. E o penúltimo texto está na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 8, Paulo falando a respeito dos ímpios. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E o quarto texto, que é para esse 11º tormento, está no livro de Apocalipse, capítulo número 1, versículo número 18, a respeito de Cristo, ele falando, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa 14ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, a 14ª parte tem como tema o 11º tormento do inferno, que é não há porta de saída, nem plano de fuga para os ímpios do inferno. O missionário nos explica. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 25, Cristo falando a respeito de Deus, dizendo o seguinte aqui, se o dono da casa, quando ele se levantar e fechar a porta da sua casa, e vós, no caso os ímpios, estiverem de lado de fora, e começardes a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele vos declara, dizendo o seguinte aqui, em verdade vos digo que eu não sei de onde vós sois. Já no capítulo 16 do livro do evangelista Lucas, no versículo número 26, que fala a respeito do homem rico e Lázaro, o homem rico no Hades, no inferno, ele suplicando a Abraão, que é para Abraão mandar Lázaro, que é para anunciar a pregação do evangelho para os seus familiares que estavam vivos no solo terrestre. Abraão declara dizendo o seguinte, que além disto está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá sair de lá e virem para cá. Ou seja, o inferno, meu amigo, minha amiga, é um lugar que não tem como sair daquele lugar. Não há porta de saída no inferno, nem plano de fuga para os ímpios no inferno. Para além do 10º tormento que nós vimos a semana retrasada, aquele lugar de choro e ranger de dentes, porque isso é uma prova que mostra que Deus ele é soberano, que Deus ele é maior do que a raça humana, do que os ímpios, é que eles vão chorar e ranger de dentes como símbolo que a ira de Deus se agravou sobre eles e que não tem como eles fugirem daquela penalidade, daquela punição. E tem esse tormento que não há porta de saída. O inferno, meu amigo, minha amiga, é um labirinto espiritual, ou seja, é um lugar que é só de ida e não tem como sair daquele lugar. É um abismo tenebroso, é um lugar de escuridão. Você vê que quando o homem rico ele queria sair daí, ele desejava sair daí, Abraão ele deixou bem explícito, dizendo para ele que foi colocado um abismo, ou seja, Deus ele colocou um abismo
Deus ele fechou a porta, de maneira que os que estão no inferno, eles não podem sair de lá. Olha, o Espírito Santo me trouxe na memória agora. Você já viu como é que são as piores prisões que existem, né? Nesse mundo, nos países desenvolvidos? Posso falar de Indiana, nos Estados Unidos, posso falar de várias prisões perpétuas que existem nos países desenvolvidos. Você vê que os presos eles estão lá, eles estão dentro da prisão, né? Mas você vê que quando eles saem que é para tomar as suas refeições e eles vejam que vejam, por exemplo, né, a luz do sol, e eles olham, vejam aquelas portas fechadas da prisão, e eles vejam que tem trave, que tem arame, mas eles vejam que há uma possibilidade na mente dele de sair daquele lugar. Já no inferno, meu amigo, minha amiga, é completamente ao contrário. Não há nem um pouco de pingo de esperança que vai se iluminar na mente, que é para os ímpios saírem daquele lugar. É um labirinto espiritual, é um lugar só de ida e não é de volta. Por isso que você vê que Cristo ele usa essa parábola falando do pai de família, fazendo referência a Deus, que ele é o dono da casa. Quando ele fechar a porta e vós estiverem do lado de fora, a missão não explica isso. Isso significa dizer, meu amigo, minha amiga, que a porta da oportunidade, que é para as pessoas ouvirem a palavra de Deus, que é para as pessoas se posicionarem, que é para as pessoas elas tomarem a decisão, se elas vão vir do lado de Deus ou não, enquanto as pessoas estiverem vivas aqui nessa terra. Por isso que o escritor na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ele declara o seguinte, que, iluminado pelo Espírito de Deus, que aos homens está ordenado morrer uma única vez só, vindo depois disso o juízo. Olha, a porta, se você vai acreditar em Deus ou não, se você vai gastar os teus minutos, as tuas horas, o tempo da tua vida voltada para Deus, é aqui na terra. Você que é ateu, você que não acredita na palavra de Deus, está aqui uma prova visível de Deus. É a Bíblia Sagrada, é o livro de Deus. A Bíblia Sagrada é uma prova visível da existência de Deus, e não só por isso, como também os fenômenos naturais que provam a existência de Deus, que está registrado aqui na Bíblia, que é o universo, o planeta, o cosmos, a criação. Eu e você, nós somos uma imagem inexcusável da existência de Deus. Deus ele deixou a criação, meu amigo, minha amiga, que é para nos fazer entender que ele existe. E se você continuar, homem, mulher, permanecer na posição de ateu, de incrédulo, de viver negligenciando a existência de Deus, quando você morrer, você vai se encontrar, vai acordar, vai despertar num lugar que é um abismo tenebroso, num lugar que é um labirinto, que não há porta de saída nem plano de fuga para os ímpios do inferno. Você vê que é tão terrível a severidade, a penalidade no inferno, é que as pessoas não têm tempo de fazer planos, porque, claro, você está num ambiente que a consciência está ativada. A única coisa que vai vir na tua consciência é que Deus ele vai reservar a memória, simplesmente que é para você saber que você perdeste Deus para sempre, que o teu destino será o inferno. Você está num lugar que é lugar de densas trevas, escuridão total. Você irá de sentir necessidade de ouvir a verdade, mas você não poderá ouvir. O teu corpo vai se decompor por causa do estado de magreza, da tessica. Você irá de ser atormentado com a ferrugem, que são as metralhadoras, os instrumentos de tortura que Deus criou no inferno, que é para agravar a ira. E mais do que isso, meu amigo, minha amiga, você irá de sentir a dor crônica, e não terás ausência do alívio. E tem mais isso, você terá desejo de fugir do inferno, de escapar do inferno, mas você não vai conseguir. Não tem como fazer plano de fugir naquele lugar. Você vê que, por exemplo, nas prisões há um pingo de esperança, porque o prisioneiro ele vê a luz do sol, ele vê que as prisões estão fechadas, mas ele sabe que, se um dia eles estiverem listados, eu posso sair daquele lugar. Assim como também nas prisões perpétuas tem esgoto que as pessoas elas podem cavar, que é para pensar em querer fugir daqueles lugares. Se os policiais eles dormirem, estiverem listados, eles conseguirem escapar. No inferno nem sequer esgoto a pessoa vai ver.
lugar, meu amigo, minha amiga, que é um abismo tenebroso. E é um lugar que é um labirinto. É um lugar que é só de ida. E não tem como sair daquele lugar. Por isso que Paulo ele fala que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, esse ceifará. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo número 9, falando a respeito dos ímpios, ele declara no seguinte que os quais serão banidos, irão de sofrer penalidades, banidos da face do Senhor, destruição ante a glória da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha, todas as pessoas que estão no inferno e as pessoas que estão neste solo terrestre e vivem negligenciando a existência de Deus e vivem sem viver uma vida para Deus, vivem no pecado, são ladrões, são fornicários, são homicidas, são assassinos, são idólatras, são abomináveis. Todas aquelas pessoas que estão nesse solo terrestre e elas estão a cometer crimes, estão a cometer maldade. O dia que elas morrerem e elas despertarem no inferno, elas vão estar no lugar que não há porta de saída, no lugar que é um verdadeiro labirinto espiritual, uma prisão que é só de ida e não tem de volta. E o único, meu amigo, minha amiga, que tem a chave da morte do inferno é Jesus. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, Cristo fala dizendo o seguinte, que eu que vive, fui morto, hoje estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos a chave da morte do inferno. Jesus é o único que tem a chave do inferno. Ele entra lá quando ele quiser, mas ele não entra que é para livrar, que é para ir conversar com os ímpios, não. Ele entra lá que é para descarregar a ira, a cólera de Deus sobre os ímpios. Porque quando Paulo fala que os tais sofrerão penalidades eternas ante a face do Senhor, significa dizer que Cristo ele pode entrar no inferno juntamente com os anjos e despejar e descarregar a cólera, a ira de Deus sobre os ímpios. Sobre os ímpios. Porque a palavra ímpio é toda aquela pessoa que nega a existência de Deus, ou que acredita que Deus existe, mas prefere viver no pecado, prefere viver como um porco, concentrando simplesmente a sua vida nos prazeres, nas suas obrigações, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua família, na sua mulher, nos seus filhos, nos seus prazeres, agradar o seu marido, a sua mulher, viver desfrutando das benesses que essa vida oferece, mas não quer saber. O ímpio é aquele que vive nessa vida, que é a maior parte da população mundial, que vivem, mas que não prestam culto a Deus, que vivem simplesmente preocupados em comer, beber, vestir, viajar, satisfazer a sua vontade, mas não querem saber de Deus. Esses sofrerão penalidades eternas ante a face do Senhor, a glória do seu poder, porque Cristo é o único que tem a chave da morte do inferno, e ele vai entrar no inferno que é para descarregar a sua cólera nos ímpios, para descarregar a sua cólera nos ímpios. Sabe o que é o inferno, meu amigo? Uma ilustração que me veio na memória aqui, que está marcado, porque no livro de Apocalipse, capítulo 14, fala de lagar. Sabe o que é lagar? Se você prestar atenção, se você pesquisar no YouTube, o agricultor, ele quando vai fazer a colheita das uvas, né? Ele vai colher as uvas, o camponês, o agricultor, o máximo de uvas possível ele vai recolher, e ele vai no lagar, que é o local aonde ele vai pisar as uvas, né? Que é para moer e se transformar e sair suco de uva, descendo em recipiente e passar pelas fábricas e assim se produzir a uva que nós bebemos hoje. Você sabe o que isso significa dizer, meu amigo, minha amiga? O lagar, o lugar onde se pisa as uvas, representa o inferno. As uvas representam os ímpios, que é a maior parte das pessoas que vivem nesse planeta Terra, que brincam com Deus, que vivem no pecado, que vivem na fornicação, ou que vivem simplesmente desfrutando dos prazeres, são os ímpios. Eles representam as uvas. O agricultor representa Deus, e a pata do agricultor representa Deus, a ira de Deus, que pisa sobre os ímpios, e o suco de uva representa o sangue dos ímpios. Por isso que Jesus é o único que tem a chave da morte do inferno. Ele é o único que pode entrar lá e vai lá simplesmente que é para descarregar
Porque ele está no inferno como um juiz que é para descarregar a ira, a cólera de Deus sobre os ímpios. Por isso que Apocalipse fala que os tais beberão do vinho, da cólera, da ira de Deus misturado sem sabor. Com Deus ninguém brinca, meu amigo, minha amiga, porque as pessoas elas ouvem a palavra de Deus, elas ouvem a pregação do Evangelho, mas muitos preferem ignorar, muitos preferem levar na risada, muitos preferem levar na brincadeira. Muitos, quando vejam missionário, assim como muitos pregadores a pregar a palavra de Deus, esse é mais um maluco, esse é um doido que está tentando enganar, que está tentando amedrontar as pessoas. Só que, meu amigo, minha amiga, a prova da existência do inferno é que você morre. Você morre. Olha, a morte. Olha, se você quer conhecer a eternidade, eu só vou morrer. Se você quer conhecer a eternidade, é só você morrer. A única maneira do ser humano de conhecer a eternidade é a morte. E a eternidade ela tem dois destinos: céu e inferno. Céu para os salvos que entregaram a sua vida para Cristo, que estão aqui na terra, que venderam a sua alma para Deus como missionário, como outros homens e mulheres, que devotam os seus minutos para Deus, e ímpio para a maioria, que vive nessa terra simplesmente preocupado com a beleza física, com a aparência, comer, beber, vestir, se ensoberbecer com os prazeres da vida, pensar que são imortais, porque, olha, existem três coisas que corrompem os seres humanos: poder, dinheiro e sexo. O ser humano, ele quando possui essas três coisas, ele pensa que ele é um semideus, ele pensa que ele é imortal, porque as pessoas que ocupam uma posição de destaque, que são presidentes da república, que são ministros, que são governadores, que são estadistas, que são juízes, que são embarcadores, que são homens, que são figuras públicas, que ocupam uma posição de destaque nesse planeta, eles pensam que eles são semideuses, porque eles têm um poder. Eles vejam que, a mídia está na influência dele, os homens e as mulheres dependem do carisma dele. Eles pensam que eles são semideuses, mas só que, meu amigo, minha amiga, quando essas pessoas elas morrerem, assim como um homem rico, e elas acordarem no inferno e erguerem os olhos e virem Abraão, Isaac e Ló no seio, no reino de Deus, e eles lançados no inferno, num lugar sem saída, que aonde eles não podem fazer planos que é para fugir, eles vão chorar, eles vão ranger os dentes, porque a ira de Deus vai se agravar sobre eles. E mais do que isso, eles estarão num labirinto espiritual, num lugar que é só de ida e não tem volta. Deus, ele é terrível, meu amigo, minha amiga. Você não quer se converter, você não quer entregar a sua vida para Deus, você prefere, continuar a levar a tua vida na brincadeira, continuar assim. Você quer rapariga, você quer homem, você prefere continuar a se exibir nas redes sociais pela beleza, com a tua beleza física, com a tua aparência, com os teus prazeres. Você prefere negligenciar a existência de Deus. Você, quando morrer para o inferno, você vai estar no lugar que não há porta de saída, nem tão pouco plano que é para você fugir daquele lugar. Deus, ele é terrível. Olha, Deus, ele é tão amoroso porque você tem a graça de ouvir. Deus, ele não quer para quando você morrer, você não ser pego de surpresa. Porque o ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. O ser humano é diferente dos anjos, que são seres espirituais, que só foram feitos para viver na dimensão espiritual. E o ser humano também é diferente do animal, que é simplesmente alma vivente, que só tem corpo e alma. Mas é completamente diferente do ser humano que tem corpo, alma e espírito, que é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. E Deus, ele colocou o espírito que é para o homem ter a consciência da existência de Deus, porque nós temos comunhão com Deus através do espírito. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que é ateu, você que não acredita, ou você que é tímido, sabe o que é tímido? É aquela pessoa que até ouve, é aquela pessoa que até Deus, ela sente que Deus está a falar com ela, mas ela não tem coragem, ela tem medo de tomar a decisão de vir para o Evangelho. O tímido, Deus, ele vai vomitar. E todos aqueles que são tímidos, que são aquelas pessoas que estão há 1 ano,
há 2 anos na igreja, ou que estão há 30 anos na igreja, mas que não estão a tomar a decisão de se batizar nas águas, de entregar a vida para Cristo, de viver uma vida de santidade, uma vida de pureza, de parar de ser um adúltero, um fornicário, um mentiroso. Essas pessoas que preferem viver negligenciando a existência de Deus, elas quando morrerem, elas serão lançadas no inferno. Elas serão lançadas no inferno, elas estarão num lugar que não há porta de saída, nem plano de fuga. Deus, ele é amoroso. A prova do amor de Deus é que Deus, ele está te dando a graça de você ouvir. Olha, eu louvo a Deus por esta série, porque essa série é uma série extensiva. Se o Deus sabe onde vai parar, nós estamos na 14ª parte, que é o 11º tormento. Deus está te dando a graça de você ouvir. Eu já está a caminho de 2 meses que o missionário está a pregar. Deus está te dando a graça de você ouvir tantas verdades, tanta coisa que você não sabia nessa série, que o Espírito Santo está te revelar, está te ensinar. Mas se você ouvir, fazer como Caim, que ouviu Deus falou lá, se fizeres o bem, não serás aceito, mas se não fizeres, saiba que o pecado jaz à porta, mas tu cumpre em dominá-lo. Caim ouviu a voz de Deus, entrou aqui, saiu aqui, mas ele decidiu matar o seu irmão. É como muitas pessoas, elas estão a ouvir a palavra de Deus, está a entrar aqui, está a sair aqui, elas estão a ignorar. Olha, não querem abandonar. Olha, as mulheres são obcecadas pela beleza física, pelo dinheiro, pelo luxo, pelo conforto. Se você continuar assim, amando mais a matéria, amando mais as coisas do que Deus, se você morrer rapariga, você vai para o inferno, assim como também para o homem, porque você é porca e você é porco. Você só vive simplesmente em função dos teus desejos, em função das tuas necessidades, mas você nega a existência de Deus. Se você morrer assim, rapariga, você vai para o inferno, porque na Epístola aos Gálatas, Paulo ele declara dizendo que Deus ele não reconhece nem aceita a aparência do homem. E Saul, quando Deus ele mandou ungir Davi, ele viu os filhos de Jessé. Deus ele falou para Samuel, quando Samuel, o profeta, foi ungir um dos filhos de Jessé, Davi, para ser rei, ele falou lá, Samuel, o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Isso está em 1 Samuel capítulo 16. Deus ele não aceita nem reconhece a aparência do homem. Deus ele não quer saber da minha aparência. Deus ele está preocupado do que passa no meu processo mental, sentimental e emoção. Deus ele não está preocupado, homem, mulher, com a tua aparência física. Deus não está preocupado se você vai gostar do missionário ou não. O que Deus ele está preocupado é o que está se passando na tua mente, na minha mente e no meu coração. Deus ele olha para dentro do ser. Ele sonda os pensamentos e as intenções do coração do filho. Ele sonda a mente e as intenções do nosso coração. A vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, é que você tome a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, de se arrepender, de se converter, que é a mudança de direção, de parar de viver em função do seu interesse e olhar para cima, olhar para Deus e viver para Deus. Amém? Espero que esse 11º tormento, da 11ª parte que nós vimos hoje sobre não há porta de saída, nem plano de fuga para os ímpios, para o inferno, significa dizer que nos leva a refletir que Deus ele é tão severo que não tem como escapar da ira de Deus. Deus ele falou, Deus que através da boca de Isaías, que ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Operando eu, quem impedirá? Se Deus ele tem o poder de fazer as pessoas chorarem e ranger os dentes, fechar as portas do inferno, ninguém pode tirar isso aí, os ímpios de lá. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usares. Obrigado por me fazer um instrumento usado nas tuas mãos. Que o teu Espírito, meu Deus, possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e levar ela a abrir os olhos, entender em quanto tempo que ela tem fôlego de vida dela, se posicionar, tomar a decisão de entregar a vida para Cristo e parar de viver em função do seu interesse e viver para Deus. Eu tenho que louvar e agradecer por essa 14ª parte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você acredita como missionário, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus ele te ama. A prova que Deus te ama é que Deus está te dando a graça de você ouvir essa série. E se você morrer como ateu, incrédulo, sem acreditar nisso que Deus está a falar,
será da tua própria responsabilidade, porque de verdade você ouviu. Deus ele vai usar esse vídeo e outras mensagens de outros pregadores, que é para trazer a memória. Por isso que Deus ele vai ativar a consciência no inferno, que é para isso aí não poderem se defender. Amém? Desejo a todos vocês um bom final de semana. Desejo estar com vocês na 15ª parte, seria então o 12º tormento do inferno. Meu amigo, minha amiga, é uma coisa atrás de outra. Essa série é uma série perigosa. Louvado seja Deus por Deus me usar, por eu ser privilegiado a partilhar essas verdades com você. Amém? Desejo a todos vocês um bom final de semana. Deus estar com vocês na 15ª parte, seria então o 12º tormento. Amém? Um forte abraço, um bom final de semana. Até a próxima. Tchau.